Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui mais uma vez para profetizar bênçãos na sua vida, para trazer uma mensagem abençoada e para orar por você. Eu creio que essa mensagem vai tocar muito no teu coração hoje e vai restaurar o seu relacionamento com Deus. Então fique comigo até o final e se você ainda não se inscreveu no meu canal, clica no botão abaixo, inscrever-se, e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante que você ative ele para você ser avisado sempre que eu colocar um vídeo novo, ok? E se você deseja se tornar membro aqui do canal, é só você clicar no botão também do lado, Seja Membro, porque assim você vai estar apoiando o meu ministério e graças a Deus nós temos ajudado centenas e centenas de crianças carentes na África, nas Filipinas, pessoas que são dependentes do álcool, das drogas. Nós temos feito a obra de Deus juntamente com vocês que são membros aqui do canal. Então, meu muito obrigado e que Deus te abençoe cada vez mais. Amém? Irmãos, eu quero começar a mensagem de hoje lendo uma passagem que está em 1 João, capítulo 1, o versículo 8 e o 9. Diz assim: Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha que promessa maravilhosa, irmãos. Se nós confessarmos os nossos pecados, nós somos perdoados e purificados de toda maldade, de toda injustiça, aquele sentimento de culpa que fica depois que nós pecamos. E o ponto que nós devemos discutir quando o assunto é pecado, não é se vamos cometer o pecado ou não, e sim quando nós vamos cometer o pecado. Porque nós acabamos de ler que se nós afirmarmos que estamos sem pecado, nós estamos enganando a nós mesmos e a verdade não está em nós. Ou seja, todos nós vamos pecar, isso é um fato. Então a pergunta que fica é: o que nós vamos fazer quando nós pecarmos? Nós vamos ouvir a voz errada e vamos fazer a coisa errada? Ou nós vamos ouvir a voz certa, a voz do Espírito Santo, e fazer a coisa certa? Eu estou falando isso porque muitas pessoas, depois que pecam, se sentem culpadas e elas não conseguem receber o perdão de Deus. Não porque Deus não queira perdoá-las, mas porque elas não se aceitam, elas não se perdoam, elas não acham que são merecedoras. Irmãos, nenhum de nós merece o perdão de Deus, mas Ele escolheu nos amar, nos perdoar através do sangue de Jesus. Jesus já morreu na cruz, Ele pagou o preço por nós pecadores e Ele ressuscitou. Então, por meio dele, nós podemos ser perdoados, podemos ser salvos, e isso é uma graça de Deus, é um favor que nós não merecemos. E a Bíblia diz que quando Jesus esteve aqui na terra, 2 dos seus discípulos falharam gravemente com ele. Um deles foi Judas Iscariotes, que o traiu, e o outro foi Pedro, que o negou. Cada um do seu jeito, mas os 2 traíram Jesus. E se formos analisar, não foram os pecados que definiram o destino desses 2 discípulos, e sim as atitudes que cada um tomou depois de cometer aquele erro. Se Judas realmente quisesse, ele poderia ser perdoado por Jesus. Tanto é verdade que quando Jesus estava no jardim do Getsêmani e Judas levou as autoridades para prender Jesus, Jesus recebeu o beijo da traição de Judas e perguntou a ele: Amigo, você está me traindo com um beijo? Isso porque Jesus sabia o que aquele beijo significava, mas mesmo assim o chamou de amigo e lhe ofereceu perdão. Mais tarde, Judas percebeu o que ele tinha feito, mas ele nunca se arrependeu do seu pecado. Ele ouviu a voz errada, a voz do inimigo de acusação, e ele fez a coisa errada. Enquanto isso, Pedro também negou conhecer Jesus, não 1 ou 2 vezes, mas 3 vezes. E a Bíblia diz que ele chorou amargamente depois disso, e Pedro saiu pelos cantos, chorando, profundamente arrependido. Mas Pedro tomou a decisão de não se afastar dos seus irmãos na fé, ele tomou a decisão de se voltar para Jesus e ele recebeu o perdão. Ou seja, Pedro ouviu a voz certa e fez a coisa certa. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, a voz errada de Satanás, ela nos afasta de Cristo, da igreja, da comunhão com os irmãos, da palavra de Deus e de tudo aquilo que poderia nos ajudar depois de termos pecado. Mas a voz certa que vem do Espírito Santo vai nos levar para a palavra, vai nos levar para a cruz e assim nós receberemos o perdão e ela também vai nos levar para os nossos irmãos na fé, ao nosso relacionamento com o Pai. Então a pergunta que eu quero te fazer hoje:
Quando você pecar, o que você vai fazer? Você vai ouvir a voz do inimigo? Vai ficar se culpando? Não vai receber o perdão de Deus? Ou você vai correr para a cruz, aos pés de Jesus, e vai pedir perdão e vai se reconciliar com o Pai? A escolha é somente sua. Amém? Então agora nós vamos fazer uma oração, e se você é esse tipo de pessoa que quer ouvir a voz certa e fazer a coisa certa, é o momento de você se entregar completamente nas mãos de Deus e pedir que Ele restaure a sua vida, que Ele te perdoe e que Ele mude a sua história para sempre. Amém? Vamos orar então. Senhor meu Deus e meu Pai, eu estou aqui na Tua presença mais uma vez e eu quero Te agradecer pela nossa vida, pela nossa saúde. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento de oração e da palavra. Eu quero Te agradecer, ó Deus, porque muitas vezes a gente pensou em desistir. Quantas vezes nós erramos, nós falhamos, mas o Teu amor nos abraçou, nos perdoou. Quantas vezes o Senhor acreditou em nós, mesmo quando nós não acreditamos em nós mesmos. E por isso eu estou aqui para Te louvar, ó Pai. Eu quero Te agradecer, Senhor, porque se não fosse pela Tua graça, nós não estaríamos aqui, ó Deus. Quantas vezes nós agimos pela carne, nós demos lugar para o pecado, na nossa mente, nas nossas atitudes, mas o sangue de Jesus nos perdoou e nos restaurou. Oh Senhor, através das nossas fraquezas é que o Teu poder se aperfeiçoa. Senhor, neste momento, Pai, nós Te pedimos perdão, Pai. Nós Te pedimos, Senhor, que o Senhor restaure a nossa vida, nos purifique de todo pecado, limpe a nossa mente, ó Pai, de toda acusação, e que o Senhor repreenda todo mal. Nós cancelamos toda obra do diabo contra nós, toda voz que não vem de Deus, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. E nós Te pedimos, ó Pai, cobre-nos com Teu sangue, nos ajude a viver em santidade neste mundo, nos ajude a viver em vitória, a vencer junto contigo, ó Pai. Oh Deus, nós queremos ser como Pedro, que não abandonou a sua fé, que não desistiu de si mesmo, mas creu no perdão de Jesus e depois disso se tornou um grande homem de Deus. Senhor, nós estamos aqui Te pedindo, muda a nossa história, Pai, para que a gente seja um testemunho vivo daquilo que o Senhor faz na nossa vida quando nós nos entregamos a Ti. Senhor, abençoa, Pai, a vida deste homem e desta mulher, que eles consigam, ó Pai, viver em obediência e mesmo quando eles caírem em tentação, mesmo quando falharem, que eles venham receber o perdão e não se desviar dos Teus caminhos. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, como é bom orarmos, né? Como é bom buscarmos a presença do Senhor e recebermos uma nova chance. Você que estava precisando dessa mensagem, eu venho te pedir encarecidamente, envie para os seus amigos e familiares. Vamos espalhar a palavra de Deus. Você que foi tocado pela mensagem, creia que Deus vai te usar também na vida de outras pessoas. Você pode ser um instrumento do amor de Deus. Eu sei que muitas vezes nós nos sentimos tão culpados, tão condenados, mas nós devemos viver pela fé. A Bíblia diz que nós somos salvos e perdoados unicamente pela fé em Jesus. Não é pelos nossos sentimentos, porque se depender deles, cada hora estamos de um jeito. Mas quando cremos e tomamos posse da palavra de Deus, então a nossa vida é transformada pelo próprio Senhor. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu te espero então no próximo vídeo para nós orarmos juntos e nos fortalecermos. Um grande abraço.